Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser empreendedorismo na agricultura digital. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui hoje no nosso SoloCast o Dr. Henrique Junqueira Franco. Olá, Henrique, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, obrigado pelo convite aí, é uma satisfação estar aqui. É ótimo ter você aqui hoje com a gente. Vou apresentar um pouquinho do histórico profissional do Dr. Henrique. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal, doutor em solos e nutrição de plantas pela Exalc USP, fez seu pós-doutorado no Sena, onde trabalhou no laboratório de isótopos estáveis. Além disso, foi pesquisador visitante na Universidade de Queensland, na Austrália. Ele também atuou como pesquisador no Centro Nacional de Energia e Materiais por 8 anos, até fundar a Cropman, uma empresa especializada em análises de dados de solo para gerar informações que auxiliam na tomada de decisões no manejo agrícola. Nosso tema de hoje é um tema bastante, acho que diferente do que a gente está acostumado a falar aqui no SoloCast e no Solo Agro de maneira geral. Eu acho que vai ser bem interessante para aquelas pessoas que talvez estão ali no final do doutorado, tenham uma certa dúvida, né, Henrique? Então, eu queria primeiramente entender o que te motivou a empreender, né? Depois de ter aí uma experiência na academia. É uma pergunta até complexa, né? Porque eu fiz isso com 40 anos. Então, pelo histórico aí que você contou, né? Fiz toda uma formação acadêmica, né? Científica. Trabalhei com grandes mestres, né? Acho que devo muito ao professor Paulo Trivelin do Sena, que acho que nos moldou como cientista na época, né? E depois eu fiquei mais um tempo com ele no pós-doutorado e fui para Campinas, nesse centro que tem até hoje, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, quando tinha acabado de ser fundado o laboratório do bioetanol. E eu fui o primeiro agrônomo para trabalhar com manejo de cana na equipe que era mais de engenheiros agrícolas, né? Engenheiros mecânicos. Lá eu tive muito esse contato do público-privado, né? Pesquisas financiadas pelo BNDES, grandes projetos, que muitas vezes, a iniciativa privada vinha procurar a academia, ali um centro de excelência, para desenvolver pesquisas, né, novos produtos, novas provas de conceito, e eu fui tendo esse contato e me chamando a atenção de possibilidades, né. Eu tinha, na época, era até bolsista de produtividade do CNPq, era 1D, tinha acabado de virar 1D, mas já era um centro, como vou dizer, né? Difícil de trabalhar, porque não é concursado, então é todo mundo seletista. E durante, sei lá, todo o período que eu fiquei lá, acho que eu tive uns 6 chefes, mais ou menos. Toda hora eu tava mudando. Então era um ambiente pesado, assim, para trabalhar. Não sei como está hoje, né? Espero que tenha melhorado bastante. E daí você vai se desgastando, vai se desanimando, né? E daí, quando que eu vi aquelas possibilidades, conhecimentos que nós tínhamos internos ali, tive acesso a, por exemplo, não sei se virou patente, mas algumas patentes eu participei, então tinha esse DNA de inventor, né? Mas, ao mesmo tempo, a vida é uma só. Eu falei, cara, eu vou tentar ganhar dinheiro, né? E, em teoria, é muito mais fácil ganhar dinheiro com um negócio que você pode escalonar. E daí eu convidei o outro pesquisador que trabalhava comigo, falei, o que você acha? Vamos tentar. E nós estamos tentando ainda, é difícil. Recentemente, esse meu sócio saiu do negócio, ficou só eu e meu irmão. Mas eu vou dizer que é uma decisão difícil virar empreendedor, né? Ainda mais no Brasil, que tem muito imposto, é uma dificuldade tamanha. Mas boas ideias, bons produtos, tem muito espaço no mercado. O Brasil é gigantesco.
América Latina soma-se ao Brasil, a gente tem um mercado gigantesco agrícola e tem que tentar. Acho que a experiência tem que tentar. A gente vem tentando, como se fala, né? Vende almoço para comprar janta, mas isso é muito bom porque vai te dando, como que se diz, experiências, né? Você vai aprendendo, vai se moldando para enfrentar o dia a dia, porque o mercado é capitalismo selvagem mesmo, né? Uhum. Então, isso não se aprende. Tem cursos, né, hoje, no Sebrae, em Pretec, mas você só sente na pele, né? Sim. Então, a decisão de sair da pesquisa e ir para empreender foi rápida, foi fácil, mas o desenrolar não é fácil. Até certo ponto, bem difícil. Certo. Mas, se você me permite, só mais um... Claro, sim. Que eu acho que eu não respondi a tua pergunta, né? Para esses que estão fazendo doutorado e... vou ressaltar a experiência que eu tive com a Unicamp. Meu ex-chefe, o Oscar Braunbeck, da FEAGRE, o Paulo Graziano, que dividimos salas muitos anos lá no CTBE, me levaram para a FEAGRE, eu orientei alguns alunos lá e tive esse contato com outras faculdades da Unicamp, né? Engenharia de alimentos, por exemplo, eu orientava por lá no programa de bioenergia. Então, a Unicamp me parecia, na época, não sei hoje, era muito mais empreendedorismo do que aqui de onde eu saí da Exalc ou da Unesp, que eu saí 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu fiz graduação mestrado. Então, lá tinha muito essa pegada de empreendedorismo. E eu acho que dali que eu tive esse contato das agrárias, né? A gente vê bem menos, né? Vocês que são mais novas do que eu. Até quando eu queria continuar orientando, né? Tentei aqui na Exalc junto com os colegas, Rafael Otto, Maurício Querubim, o próprio Ado. Eu tinha ideia de criar uma disciplina de empreendedorismo, né, dentro das ciências agrárias. Mas empreendendo não deu tempo, né? Ou você faz uma coisa, ou precisa ter muito foco, e acabou não se concretizando. Mas eu acho que há muito espaço para boas ideias. As pessoas têm que ter motivação, têm que ter foco. E há muita oportunidade. E além disso, por último, né? Juro que por último. Imagina. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma vantagem, que tem a FAPESP, e tem os programas de incentivo à pequena empresa, o PIP, né? Programa de Incentivo à Pequena Empresa, que você consegue recursos não reembolsáveis. Fase 1, até R$200 mil, não sei como que está hoje. Fase 2, até 1 milhão, acho que está até 1,5 milhão. Então, você consegue um bom dinheiro para desenvolver a prova de conceito, escalonamento. A gente já teve três projetos na FAPESP e tivemos um Embrapi aqui na Exalc, subsidiado pelo Sebrae. Então, há oportunidades, há recursos. Tem que ter boas ideias para atender a dor que o mercado pede, né? Sim. É bom, né, ouvir isso de quem tá ali no campo, quem tá fazendo, né? Muito obrigada por compartilhar essa sua experiência, Henrique. Eu queria entender um pouquinho quais que são esses desafios que você fala, né? Assim, existem muitos desafios para empreender, você citou alguns, mas na prática ali, o que acontece, né? Assim, a pessoa resolveu entrar. O que você percebe que são as principais questões que você precisa estar atento, né? Que realmente é desafio no seu dia a dia? É uma excelente pergunta. Na verdade, né, eu vou lembrar de uma história rápida, né? Em 2019, a gente foi fazer o Sebrae. Eu lembro o nome não é um curso, é um programa deles para startups, né? Acho que é Startups Sebrae SP. E eu tava vindo para cá, né? Não sei por que eu lembrei disso. E nós éramos talvez 10 empresas, né? Eu acho que aqui continua até hoje, acho que somos só nós, da Cropman, né? As outras desapareceram por quê? Pela dificuldade de você colocar seu produto no mercado, acho que é a principal. De você chegar com o produto e falar, eu tenho isso aqui, e o mercado querer comprar. Então, acho que a principal barreira, né? A gente tem essa barreira até hoje, é difícil você vender, é o mercado ser comprador. Porque uma coisa é se você se desenvolver com recursos de terceiros, né? Com seed money, com fundos que vêm e investem na tua empresa, te dão um fôlego para você se desenvolver, teu produto começa a gerar grana para você sobreviver, né? Então, não é trivial. Nós até hoje temos só os recursos
desses fundos não reembolsáveis e recurso próprio. E foco e acreditar, né? O que é acreditar? É saber que tua tecnologia está fazendo diferença em alguns locais, que tem produtores que estão usando, que tem técnicos que estão validando, e a questão de tempo, né? A gente teve pandemia, que atrapalhou demais essa troca de informação, né? O produtor dificilmente vai comprar alguma coisa por uma online. Tá mudando, né? Os produtores vão ficando mais velhos, hoje tem Mercado Livre, você compra qualquer coisa, mas na agricultura você precisa ter esse contato, então atrapalhou. E essas crises hídricas, né, esse ano foi terrível para todas as culturas, preços, então é difícil, mas ao mesmo tempo, quando você é um jovem empreendedor, né, tá saindo da academia, tem esses programas, como eu falei, do Sebrae, tem desses hubs, essas aceleradoras são muito boas, né, eu passei pelo Pulse da Raizen, aprendi muito lá, porque eu sabia, eu era, a minha linha de pesquisa era isótopo estável, com o Paulo Trivelin, continuei onde eu trabalhava, então sabia explicar do N15, né? Mas o N15 era uma ferramenta para explicar processos ali que a gente trabalhava, né? E com manejo de fertilizantes nitrogenados. Agora o produtor quer saber qual fonte usar, como aplicar, como fazer taxa variada de nitrogênio, que não é trivial, e enfim, assim por diante. Então, essas dificuldades da ciência, né? Não que a ciência cria dificuldade, mas a gente é formado para virar um pesquisador, um professor. Não sei se mudou. Estou fazendo... Tá bastante, Acho que estou beirando uns 15 anos que eu fiz o doutorado. Foi 2009, acho que eu terminei. Ou 2008, não me lembro mais. 2008. E então passa muito tempo, né? Então, cara, tem um monte de paper que esses papers consolidam assim. Eu tenho conhecimento, então vou em alguns lugares, o pessoal tenta dar carteirada em mim e fala, pô, você não sabe nada, não sei o que tem. Daí eu falo, ó, eu fiz isso, vê tal coisa, vê meu currículo. Esses dias uma história interessante, a gente foi numa usina, né? Não vou falar o nome. E daí te apresentando o piloto que a gente fez, e tava o dono, né? Eu falei, ó, na cana-de-açúcar a gente pode usar a nossa recomendação própria mesmo. Sou filho de produtor, e participei da última reunião do Boletim Técnico 100, né? Faz tempo, foi a reunião foi em 2014, mas saiu agora, sei lá, 2022. Então tem segurança para falar que esses resultados que estão aí estão de acordo com a academia, né? É um norteador muito bom. Daí o cara ficou me olhando e começou a fuçar no celular, né? Daí perguntou pro cara que me levou lá, como que é o nome dele? Henrique. Ele tá mesmo, ele abriu o Boletim Técnico 100 para ver se eu tava, né? Então é interessante isso. Sim. Essa parte de você ter conhecimento científico ajuda a vender, ajuda a te dar, como que se diz, dar segurança para quem tá do outro lado da mesa, né? Sim. Então tem me ajudado. Até seria a próxima pergunta, Henrique, que eu iria fazer, que é realmente assim, como que foi colocar no mercado a sua expertise, né? Assim, você como um doutor em solos, e aí como que foi colocar isso para uma empresa de inovação e dentro da agricultura digital ainda, né? Que o nosso tema hoje é empreendedorismo na agricultura digital, que eu acho que ela vem evoluindo ao longo dos últimos anos, mas eu acho que ainda tem muito para crescer. Com certeza. Fala um pouco sobre isso, assim, a sua expertise de tanto tempo trabalhando com isso, assim, né, trabalhando com o seu conhecimento que veio de muitos anos e aí você colocar em prática numa empresa de inovação. É uma boa pergunta, porque eu não fiz isso sozinho, né? Eu acho que eu devo mais aos meus ex-chefes, a meu ex-colega e sócio Guilherme, que fez FEAGRE, né? Então, o grupo de pesquisa que eu participei lá, eles estudavam muito variabilidade espacial da produção agrícola. E nós aqui, eu trabalhava com manejo, né? Como que se aplica, quanto que perde do nitrogênio que aplicou, quanto que a planta absorveu, manejo de solo, manejo de palha, enfim. E lá, a pergunta, eu me lembro até hoje, a entrevista participei de um processo seletivo, várias pessoas conhecidas do setor aí participaram, e eu fui escolhido, né? Só um foi elegido para trabalhar naquela equipe naquela época. Depois a equipe aumentou.
Mas quem contratava, assim, ó, teu salário é tal, você vai fazer isso e aquilo, era o diretor. O diretor, um físico, o Marco Aurélio, eu não lembro o sobrenome dele agora. Eu tive Covid também, fiquei meio esquecido. Mas ele falou, ó, a gente quer entender porque uma linha de cana produz 200 toneladas e a vizinha produz 80. Ou ele produz 60, que produz 120. E, de fato, isso ocorre no campo. E quais são os fatores de produção que estão associados a isso, né? Então, ali de pesquisa do Paulo Graziano, que era da nossa equipe ali, era agricultura de precisão. Começaram a fazer trabalhos em usinas, né, para comparar lado a lado. E ali que eu fui tendo contato com eles. Então, eu era o engenheiro agrônomo que fazia a tradução de alguns processos. Ó, aconteceu isso, faz sentido, não faz sentido, vamos por esse caminho, vamos por outro. E eles fazendo as matemáticas, as geoestatísticas, os sensores, enfim. Então, devo muito a eles, né? E daí a gente trouxe isso para a empresa, porque tinha uma sacada bem interessante do Guilherme para coleta de solo. Então, coleta de solo, a gente aprende lá na fertilidade, caminhamento, uma amostra por talhão, daí a agricultura de precisão, aumentar o número de amostras para pegar a variabilidade pela amostragem. E pegar a variabilidade pela amostragem muitas vezes se incorre em erros, né? Tanto que muitos lugares que eu já visitei como empresa, não podia nem ouvir falar em agricultura de precisão, que associava a grid, a coleta em grid, e grid mancha a terra do gaúcho que estava lá no Mato Grosso cultivando a terra, né? Então deixou de fazer a amostragem para voltar para manejo de talhão. Daí a gente viu oportunidade porque o Guilherme teve uma sacada de orientar as coletas baseado no algoritmo da indústria do petróleo para perfuração de poços. Então ele teve a curiosidade numa aula lá no Unicamp, não sei qual. Ele viu como eles escolhiam a posição para furar o poço analogamente. Ele falou, pô, vou fazer isso na agricultura. Qual que é a sacada do petróleo, né? Ninguém sai furando poço daqui em Rio Claro para ver se acha. É muito caro. Então eles fazem todo um estudo ali da bacia, usam várias técnicas geológicas, enfim, para achar onde tem maior probabilidade de petróleo. Então, analogamente, ele criou um algoritmo para alocar pontos de acordo com a variabilidade. E daí a gente conseguia, na época, reduzir muito a amostragem de solo. Então, em vez de trabalhar um grid 1 para 2, 1 para 1, 1 para 5, 1 para 7, a gente fazia um mapa muito semelhante. E assim começou. Eu falei, vamos levar isso para a prática. E começamos a bater na porta de usina, né? Onde a gente fazia experimento, já como empresa. Então, desde o primeiro dia, a gente foi tentando vender a tecnologia. A tecnologia é um serviço, né? Depois a gente foi ganhando escala pelo processamento de dados. Então, a automação desse processamento de dados, a gente consegue fazer várias áreas ao mesmo tempo. E o próprio mercado, né, só para concluir, nos direcionou para as zonas de manejo. Porque a gente fez esse grid orientado lá no Mato Grosso, em 2018, em clientes de um amigo meu que tem uma revenda lá, só lembro o apelido dele, o Boquinha, e da Campo Fértil, e Rodrigo. E daí ele falou assim, Henrique, mas até onde vai a influência desse ponto que você está me falando aqui, que é estratégico? E eu estava lá com ele, né? Daí eu liguei para o Guilherme e falei, eles querem zonas de manejo, não querem só o ponto de coleta. Ele falou, eu sei o que tem que fazer. Daí ele criou um segundo processamento, que a gente analisa todos os dados ali da área para gerar zonas de solo baseado em matemática pura, e cruzando estatisticamente o que é igual fica junto, o que é diferente cria-se uma borda, né? Então o mercado nos direcionou para esse produto, e esse produto nos levou até a CNH, que é nossa parceira hoje, Case New Holland, um produto chamado Soil Explorer, que faz isso a larga escala. Eu estava curiosa para entender, né? Você falou, o nosso produto, né? Hoje em dia a gente vende. Então, assim, para a gente entender, a gente está falando de empreendedorismo na agricultura digital, mas o produto, né, da empresa que você tem hoje são criações de zonas de manejo, basicamente nesse sentido, né? Isso, a grosso modo, sim. A grosso modo. Porque o que acontece, o que é o digital? É o mapa digital, a coordenada geográfica, a informação que você carrega em alguma plataforma ou no trator para fazer um manejo localizado. Então, naquela coordenada geográfica,
eu tenho que aplicar mais fósforo. Na vizinha, eu tenho que aplicar menos fósforo. Então, o digital é pegar essa informação e fazer esse trânsito, né, da informação local, né, espacializada para um arquivo, e esse arquivo vai num software que vai abri-lo e vai ler esse mapa para que as máquinas jogam mais ou jogam menos produtos, né? Interessante. Então, o produto em si são os mapas, são os entregáveis. O produto são os mapas, os entregáveis, mas o que a gente faz é pegar dados de qualquer lugar, de qualquer superfície de solo, pegar esses dados, vários dados, né? Principalmente a gente usa sensores de condutividade elétrica, que tem uma excelente correlação com variabilidade. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. Dados de sensor, dados de paisagem orientam nossos algoritmos para coletar solos em locais estratégicos. Depois, um segundo processamento cruza todas as informações. Daí eu gero os entregáveis, que são hoje, né, os mapas de zonas de manejo, os atributos de solo por zonas de manejo, compactação de solo, profundidade de solo, que é um caso bem interessante, falaremos ainda hoje, se for possível, e também classificação de solo quando é pedido, né? O que é a diferença da gente para os classificadores de solo clássicos, os pedólogos clássicos, que, me desculpem, né, às vezes eles têm... nós somos complementares, né? A gente não vai substituí-los, né? A gente pode trabalhar junto, inclusive. Que essas técnicas de geoestatística que usamos pegam com muita precisão as transições que existem no terreno. E muitas vezes não são observadas a olho nu. Ou se coleta muita amostra para pegar a transição, ou você usa técnicas como a nossa para pegar essa transição. Então, tem exemplos vários que a gente pega mesmo na mesma cota do terreno, o solo está variando, porque ali, no passado, centenas de anos, teve uma erosão antiga e mudou o solo ali naquela... E às vezes a gente não está vendo. Então, são complementares, né? Então, o produto é digital, eu não entrego nada físico, é tudo digital. Nosso parceiro é a Case New Holland. Por quê? Porque eles enxergaram, quando a gente começou a conversar lá em 2020, acho que foi, que as máquinas já estão vindo equipadas para fazerem várias práticas de maneira localizada, né? Telemetria tem aumentado cada vez mais, eles conseguem fazer controle de fluxo muito bem. As semeadoras estão fazendo aplicação de semente linha a linha. Então, muitas vezes o agricultor compra a plantadeira que faz a taxa variada ali, só que ele está usando só para fazer controle de seção, né? Para não ter sobreposição e fechamento de área. E hoje já dá para mudar a população de acordo com o potencial produtivo que existe dentro da área. Então, essas informações que nós geramos impactam diretamente ali na ação, na tomada de decisão de manejo. São todas informações virtuais, você não pega, né? Não tem uma coisa física. E estão carregadas em plataformas. Você abaixa, faz o download lá, põe na máquina e sai aplicando, né? Então, o meu conhecimento, né, nisso tudo é fazer essa leitura. O que eu vou usar, né? Então, a gente vai criando vários cases de sucesso por aí. De tudo quanto é coisa que você imagina, eu já tentei fazer taxa variada, né? Depois até conto alguma história. Eu até queria entender um pouco dos principais benefícios, né? Você cita diversas questões dos mapas e do que você faz aí, mas assim, os benefícios do uso dessas tecnologias, né? Você fala das máquinas, mas para a aplicação da taxa variada dos insumos, das sementes, a gente tem, nos últimos anos, a gente teve diversos problemas em relação à guerra, enfim. Fala um pouco sobre os benefícios, né, do uso desse seu produto, né? Assim, vende um pouco o seu peixe. Não, sim, entendi. O interessante, Thaís, eu sou filho de produtor, né? Então, sou neto, bisneto, tataraneto. Acho que o primeiro junqueira que chegou aqui já se multiplicou, tudo a mesma família e sempre mexendo com terra. E desde antigamente, quando era muito moleque, né? Escutava, meu solo é manchado, meu solo é assim, meu solo é assado. Isso aqui é árvore de terra boa, isso aqui é árvore de terra ruim. Isso aí é jargão que se escuta na prática, né? O que é isso? São a variabilidade dos solos acontecendo nos campos.
E a gente, quando começa a tratar as fazendas, né, os talhões, a gente vai tratando a nossa unidade ao talhão. E dentro do talhão você pode ter 3, 4, 5, 6, 10 tipos de unidades de manejo ali que estão recebendo a mesma dose. Então, o principal benefício é dose certa no lugar correto. Então, como eu sempre trabalhei, desde 98, quando eu iniciei a iniciação científica, o professor Coutinho, Jabuticabal, com fertilizante. Então, eficiência, dose, modo de aplicação, época de aplicação, aqueles 4 R's, né, do right, né, época certa, dose certa, local correto e como aplica, né. Vinha mexendo com isso. Quando eu encontrei o pessoal da Unicamp, né, meus ex-colegas de trabalho, né, e de ciência, eles estudando variabilidade, faz todo sentido. Então, daí que eu comecei e vou para o campo e vai aprendendo cada vez mais, né, pela prática do agricultor, né. Semente foi a primeira que me chamou, porque fertilizante corretivo é tradicional, né, calcário, gesso, enxofre elementar, enfim, fósforo, KCl, todo mundo assim, entre aspas, né, todo mundo faz ou tem várias empresas que vendem esse tipo de serviço. Agora, outros insumos, muito pouca gente faz, ou está começando a fazer. Por exemplo, semente, né? Quando se começou, sei lá, 5 anos atrás, comecei a escutar semente a taxa variada, eu nem sabia, né, que milho, ele é muito responsivo ao ambiente, então você pode colocar muito mais plantas do que num ambiente menos restritivo que vai ter competição. Soja ao contrário. Soja, todas as plantas de crescimento determinado, você tem que ficar ligado no ambiente. Se ele for muito produtivo, você tem que pôr menos sementes, senão elas vão competir, principalmente por luz, vão crescer para direção ao sol, vão estiolar e vão acabar tombando, né? E esse tombamento aí é da ordem de 5 a 10% de quebra de produtividade. Então, o simples fato de você posicionar a população de plantas de uma forma mais adequada numa porção do terreno, já dá um ganho que se paga algumas vezes o trabalho que a gente faz, né? E as semeadoras de quase todas as marcas hoje estão vindo já com esses kits de taxa variada. Então, qual que é o benefício? Adequar a população de plantas dentro do potencial produtivo que existe ali dentro da área. Os fertilizantes corretivos não é de praxe, mas é bem conhecido. Então, tem lugar que você tem que pôr mais fósforo, lugar que tem que pôr menos fósforo. Isso acaba gerando economia. Depende do nível do produtor, né? O produtor que põe muita coisa vai diminuir custo. Agora, o produtor que já tenta fazer o certo, muitas vezes você não reduz o custo, mas você aumenta a eficiência, porque vai aumentar a produção. Já falei para engenheiros, né? Como se me garante que seu trabalho está certo? Eu estou colocando a dose certa no lugar correto, mas como você me garante? O cara é engenheiro, né? Ele quer daí dá vontade de falar, cara, faz agronomia. Agronomia é isso, você colocou a dose certa no lugar correto, a resposta da planta, se não faltar chuva, vai ser melhor. Então, por que eu... Daí você não entende a pergunta do cara, né? Então, a dose certa no lugar correto é o que a gente vende. Como a gente vende, o mapa da tua plantação é assim, aqui uma potencial produtiva melhor. Se você me falar a tua taxa de semente, a gente distribui ela na área, porque a gente consegue já colocar menos e mais sementes de acordo com o potencial produtivo. Se você não tiver um consultor, a gente te apoia com fertilizantes corretivos, se baseia no que tem aí na literatura, e vão surgindo os outros usos, né? Se você me permite, uma vez teve uma empresa de pivô, nos procurou, vou falar quem é, a Lindsay, ela estava com um programa, acho que para startups, e qual que era a demanda deles, né? É fazer taxa variada dentro do pivô de água. E o que ele precisava era um mapa espacial da textura do solo, do tipo de solo dentro do talhão, dentro do pivô. E a gente fez para eles, sei lá, alguns 1.000 hectares, não sei quantos hectares foi na época, 1.000, 1.500, mais ou menos, lá na divisa com o Uruguai, em Dom Pedrito, uma região ali bem específica do Rio Grande do Sul. Qual que é o problema lá? Falta de água. Então, eles têm que fazer barragem, têm que fazer reservatório para irrigar na seca.
E daí você controlar a demanda hídrica é importante para, aqui eu preciso mais, coloco mais, aqui eu preciso menos. Então eu uso, nunca imaginaria que poderia usar taxa variada de água dentro do pivô. Fiz com inseticida para cigarrinha das raízes, porque pesquisas prévias, né, eu já tinha saído da equipe, mas eles continuaram testando dose de palha, né, quanto de palha eu posso tirar do canavial para fins de energia. Porque aquela briga, né? Deixa a palha para melhorar o solo, ou eu tiro aquele material que é rico em carbono para produzir energia. Daí todo mundo fala 50-50, né? Nem para mim nem para você. Daí a gente teve um projeto gigante lá, o Sucre, até ele foi homenageado essa semana no Bibest, o João Luiz, que continuou o projeto, me mandou, falou, você faz parte também da história, eu já tinha saído. Agradeço até pela consideração. Mas a gente contratou a Leila Dinardo na época. E a Leila era nossa consultora no projeto, montamos vários experimentos, não me lembro quantos, mais de 10 com certeza, testando dose de palha, para ver o impacto na cigarrinha e no esfenóforo, se não estou enganado. Cigarrinha com certeza. E no final o que se concluiu? O principal fator que aumentava a cigarrinha era a argila, não era a palha. Então solos mais argilosos, você tem mais água, dá mais ninfa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí na propriedade nossa, você vai a qualquer palestra aí do povo de Praga, o pessoal olha pro lado da usina, né? A usina é gigante, daí talvez não consiga fazer o que eu fiz. Mas ainda a propriedade nossa, né, são 200 hectares, são 23 zonas de manejo. Daí, em vez de eu fazer a metodologia clássica de análise de ninfa de cigarrinha, tantos metros, 50 metros, tantos passos, sei lá, nem me lembro, eu coloquei o pessoal para fazer, vamos fazer por zona de manejo. Porque cada zona de manejo ela é feita com parâmetros de solo, cada uma tem uma textura específica. Se tiver onde a gente achar cigarrinha, né, como ela tem uma relação com o solo, vamos aplicação de achar. E teve uma relação direta, né, onde eu tinha mais argila, naquele ano deu mais cigarrinha, onde tinha um pouco menos, deu menos, não deu índice, nós aplicamos apenas onde deu. Hoje com drones, consegue aplicar qualquer forma de polígono, você aplica. Então gerou uma economia na época de R$150 por hectare. Nossa. Então é muita coisa. E assim continua. A última, que eu vou até mostrar, vou mostrar quando eu der aula aqui, e devo ter resultados. Há muito tempo a gente vem usando biológicos na cana, né? Muito tempo quanto? Desde 2020, a gente faz um programa lá com uma empresa, vários micro-organismos, né? E desde então eu sempre me questionei eles, né? Se tudo tem relação solo-planta, né? Se a textura, matéria orgânica, você ter sem impacto no potencial produtivo. O cara que vai vender o biológico, ele fala que você tem que aplicar a mesma dose de mamanda caducano. Não fazia sentido para mim. Se tem variabilidade espacial na área, tem variabilidade espacial de micro-organismo. Então eu vou aplicar a mesma dose. Agora com o avanço das análises, né, estão ficando mais baratas, acho que é metagenômica que fala, que fazem o DNA do solo e te falam quais espécies estão ali, quais são benéficas, quais são prejudiciais. A gente tem uma parceria agora com uma delas, né, com BioMyCell, uma das que fazem análise, e eu mostrei para eles, a gente tem um algoritmo que a gente orienta pela variabilidade, e daí você vai mostrar num lugar específico que vai ter uma correlação muito grande com a variabilidade do solo que tem ali. E ele falou, é isso que eu preciso espacializar a minha informação, todo mundo está me pedindo isso. Então a gente está gerando mapas espaciais, né, daquela fazenda, e daí em vez de ter uma informação lá de fósforo ou de argila, vai ter lá, já tem, né, na verdade, estamos gerando isso. Aqui tem mais fusário, aqui tem menos, ali tem mais. E daí o que eu tenho falado para esse pessoal dessas empresas, né, principalmente aqueles que nos atendem, falei, eu quero testar a dose. Porque que eu tenho uma área aqui que está cheia de azospirillum, por exemplo. Eu tenho que aplicar mais? Então eu acho que até a próxima colheita eu vou fazer... Fizemos as análises, né? Eu vou fazer até para mostrar, realmente tem variação, não tem variação. Porque a tendência é essa, que cada vez mais eu sinto de todas as empresas que a gente conversa, né? É você fidelizar o cliente e fideliza-se com confiança, né? E eu como produtor, nem como empresário, né? Como produtor, eu não quero ser enganado. Então eu quero aplicar a dose certa no lugar correto.
Então, as empresas que cada vez mais cultivarem isso, vai com certeza ajudar muito a agricultura, né? Muito bom, Henrique. Para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu queria conversar... Eu falo muito. Imagina. Desculpa, te avisei antes. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, eles estão gostando bastante. Mas para a gente ir finalizando, vocês ouviram, né? Que o Dr. Henrique, ele é um dos nossos docentes do programa Solo Agro. Então, se você quiser, né, talvez se tornar um dos alunos, né, do Dr. Henrique, acesse o nosso site www.soloagro.com.br e quem sabe você não se torna um dos nossos alunos aí, das nossas especializações e aluno também ou aluna do Dr. Henrique. E para a gente finalizar essa parte mais técnica, eu queria saber, né, assim, eu também fiz aí um doutorado, eu lembro que na época eu e os meus colegas, a gente pensava um pouco nessa questão, né, parecia que tinha somente 2 caminhos, né, ou ir para academia, ou ir para pesquisa, ou privada, ou, né, em relação à autarquia, enfim. Você como um empreendedor, né, um doutor que resolveu empreender, você acredita que existe espaço para mais doutores, né, tanto do solo, ciência do solo, ou entomologistas, enfim, diversas áreas aí. Você acredita que existe espaço para essas pessoas, né, para esses doutores, e até mesmo para quem está saindo, né, da academia em si, assim, da graduação ou um mestrado? Como que você vê esse mercado hoje em dia, Henrique? Com certeza tem muito espaço. Nós ficamos em Bebedouro, né? O administrativo fica ali, eu fico lá, minha família é de lá, nós ficamos lá. Mas aqui em Piracicaba a gente mantém um escritório, ele fica no PwC, no antigo Agtech Garage. Uhum. E estamos lá faz uns 3 meses. A gente ficava no prédio ali onde o Pulse ficava, da Raizen. E na Agtech Garage o que eu tenho visto é muita gente nova. A gente tem parceria com a IMBR, são alunos aqui da Exalc, mestrado, fazendo doutorado, então o pessoal que viu a possibilidade de empreender e estão empreendendo. Piracicaba, né, dá o exemplo de Piracicaba, é um baita de um vale mesmo assim de inovação. Acho que as empresas estão olhando para cá. Esse hub que nós estamos, a PwC, tem muitas multinacionais que estão ali juntas, muitas empresas, não sei quantas. Tem Exalctech, tem o AgroAdvance da Coplacana, tem o próprio Pulse da Raizen, então tem vários hubs, tem o PSEG, então tem vários locais que o pessoal vai te ajudar de alguma maneira a te orientar. Porque o pessoal, você deu exemplo, a gente estava saindo do doutorado, queria até empreender, talvez não sabia como, mas nesses locais tem muita interação, né? Uhum. Então, se há espaço, há muito espaço. Vou dar um exemplo nosso aqui, né? Eu tenho doutorado, o João Neto, que trabalha na equipe, tem doutorado, a Camila tem mestrado, talvez faça doutorado, tem um menino que está como estagiário, que foi uma indicação de um colega meu, veio da Estadual de Bandeirantes, do Paraná, muito bom, quer fazer mestrado. Estamos até com medo de perder ele ir embora para o Paraná. Falei, não, fica aqui, vamos fazer na Exalc, não vamos achar um caminho. Mas já pensando nisso, fazer um mestrado voltado para uma inovação, sabe? Então, analogamente, acho que outras pessoas podem fazer para a sua própria empresa ou para trabalhar nessas empresas, né? Acho que tem muita empresa aqui que tem capacidade, talvez, de estar recebendo esses doutores, esses mestres. Uhum. Eu acho que vale a pena. Eu acho que fazer doutorado e mestrado, mesmo que seja com esse viés científico, te dá muita análise crítica, né? Muito senso crítico, análise de problemas. Então, eu acho que tem muito espaço, sim. Legal. E até os especialistas, né, do solo agro, quem sabe... Não, sem dúvida, sem dúvida. Para eles virem também para esse mundo aí do empreendedorismo. A gente vai finalizando, então, a nossa conversa mais científica, mais técnica. E vamos agora, então, para o nosso quadro Porteira Aberta. Porteira Aberta. Asa bem barata, quer que ver porteira?
Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Hoje no Porteira Aberta, a gente vai saber um pouquinho de um lado mais pessoal do Henrique, né? O que ele faz fora do empreendedorismo na agricultura digital, né? Ele comentou anteriormente que o seu hobby é jogar futebol, gosta muito de jogar futebol e de viajar. Conta pra gente um pouquinho, Henrique, como que é a sua relação com o futebol e viagens, né? Você viaja para onde? Mais dentro do Brasil? Ou você vai para fora do Brasil? Como que é? Bacana pergunta. Bom, do futebol, a primeira, né? Desde que eu me entendo como gente, a gente jogava bola na rua e sonhava em virar jogador profissional, né? Então eu sempre joguei bola. Apesar que não parece, né? Tô mais como o Ronaldo Fenômeno no final da carreira. Mas pelo menos 3 vezes por semana eu tenho tentado ir. Vai ficando velho, eu tô com quase 50 já, vai se machucando. Mas distrai muito a cabeça, né? Então eu gosto de ir e tento sempre estar indo, né? Até quando eu fui pra Austrália, o pessoal falava brasileiro, eu achava que era o Romário, né? Mas em todos os lugares, aqui na Exalc mesmo, a gente tinha os campeonatos de pós, sempre joguei em todos os lugares, né? Vai ficando velho, agora vai ficando com os sub-50, né? Jogando com a turma mais velha. Agora, em relação a viajar, eu gosto muito de conhecer lugares novos, independente do país, do local. Aqui no Brasil, tenho ido para muitos lugares, assim, óbvio, né? Que não são turísticos. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa que você vai carregar daquele lugar, né? Mesmo que seja uma informação ruim. Sul do Pará lá, tá se desenvolvendo, mas é uma paisagem bonita. Tive experiência com os plintossolos lá. Começamos uma parceria com a Embrapa por causa dos plintossolos. Mas não é um local para você... vou lá passear, por exemplo. Mas você tem experiências, né? Recentemente eu fui para Tocantins e paramos numa cidade no meio do caminho que era histórica. Não sabia, porque estava cansado. Esqueci o nome um nome diferente, né? Não vou lembrar agora. E era histórica lá, que teve mineração, daí tem uma igreja lá que tem mais de 200 anos. Então eu gosto. Agora, viajar acho que é o principal, o melhor investimento que se faz a si mesmo, né? Então, tirando esses a trabalho, eu já fui para vários lugares. Quando era pesquisador era mais fácil, que a gente conseguia recurso. Fui em vários congressos por aí. Sim. Já fui em todos os continentes do mundo, né? E... Tem alguma viagem, assim, que você fala, nossa, essa daqui tá difícil de conseguir alguma melhor, assim? É uma boa pergunta, porque eu gosto de coisa antiga, né? Não que eu colecione como meu irmão coleciona, mas eu gosto de visitar lugares antigos. Então, a Europa é diferente. Itália, acho que foi o país mais bonito que eu já fui. Nossa, que legal. Mas já fui em lugares, por exemplo, minha mulher fala, acho que é a única pessoa que eu conheço que foi 5 vezes para Guatemala. Eu fui agora com a parceria com a CNH, eu voltei lá de novo, né? Eu ia porque, né? A primeira viagem que eu fiz para o exterior foi a Guatemala, Congresso Latino-Americano de Cana. Depois eu dei uma consultoria lá em 2010, depois voltei num congresso em 2018 para tentar vender acrópono. Fizemos algum negócio lá, em 22 voltei para entregar. E agora com a CNH eles me levaram em 23. Guatemala foi o berço da civilização maia. E era a 5ª vez que eu ia, e tem uma cidade muito famosa lá que é Tikal. Na hora que vocês tiverem curiosidade de ver, colocar no Google, foi uma das maiores cidades maias que já existiu. E as ruínas estão lá até hoje, né? Só que ela não é perto da onde fica a cana-de-açúcar, que está próximo da capital, que é a cidade de Guatemala. Você tem que pegar avião. E dessa vez que eu fui com a CNH, eu ia ficar 15 dias lá. Daí no final de semana, e é caro, né? Barato, né? Tipo, $2.500 pra você fazer o passeio. É algo não sei se é tudo isso, não. Mas é caro. Acho que é reais, uns R$3.000 pra fazer esse passeio. E você pega um teco-teco, vai pro norte do país. Daí você fica num lugar lá, chama Isla de Flores. Cara, fantástico. Parece Paraty, é um lago gigantesco e tem ali ilhinha no meio, né? Então ali é a tua base. E daí você vai para as ruínas. É um parque gigantesco, floresta tropical.
Tem noção da dimensão? Sim. Eu não lembro o tamanho. A cidade foi gigantesca. Ela colapsou por causa que era muita gente, não produzia mais alimentos, contaminação de águas, daí teve êxodo, né? Os governantes foram derrubados, teve êxodo. Mas cara, o pessoal que tá ouvindo não tem noção do tamanho desse prédio, mas acho que as ruínas são do tamanho desse prédio, sabe? Um negócio gigantesco, muito bonito, muito interessante, né? Então, para quem gosta... Que legal. Então, eu tento fazer isso. Eu sempre pergunto, né? Tem uma coisa que dá para conhecer aqui? Vai em tal lugar, vai ver tal rio. Nessa ocasião, fiz essa que é bem diferente. Acho que é legal, cara. Bem diferente. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tivemos agora uma aula de uma cultura, né? Aula cultural aqui. Vou pesquisar depois. Só para finalizar do assunto, outro lugar legal é ir pro Peru. No Vale Sagrado tem lá você visita lá um sítio arqueológico que eles faziam um melhoramento genético. Então, são caracóis, é tipo um caracol que entra dentro do buraco. Então, cada anel, né? Cada anel, acho que são 2 metros de diferença. Eles iam fazendo o melhoramento, então se trazia uma batata da costa, colocava no primeiro anel. Daí ia multiplicando ela para subir, para ver se ela ia para a cordilheira. Nossa! Isso há, sei lá, 600 anos atrás. Mas eu acho que eu já vi fotos do pessoal nesse local aí. Parece ser interessante mesmo. Não nome nem a pau, mas é outro país muito interessante para quem gosta de cultura pré-hispânica, relacionada com agricultura, vale a pena. Que bacana. Muito bom. Henrique, muito obrigada pela conversa, pelo esse bate-papo aqui super interessante. Obrigada pela sua presença aqui hoje, né? Fala em nome do programa Solo Agro e volte mais vezes. Você como nosso docente aí, né? Tá sempre por aí, então está sempre aberto, né? Para termos mais conversas. Obrigado, Thais. Eu agradeço de coração mesmo a oportunidade, o espaço, parabenizo pelo trabalho de excelência que vocês estão fazendo. Um abraço a todos aí da equipe e estamos à disposição, sempre. Muito obrigada, viu? E vocês que nos acompanham, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!